Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre a moeda de R$1 que tem a imagem do beija-flor alimentando os filhotes no ninho. Eu estou à procura de algumas moedas dessa para minha coleção e pago muito bem por ela. E de repente ela pode estar aí na sua casa, no seu cofrinho de moedas, ou você pode receber de troco no comércio. Então assista o vídeo com calma até o final, que eu vou explicar para vocês com detalhes qual é essa moeda que eu procuro. Se você é novo por aqui, está chegando agora aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações e já deixa aquele like para fortalecer o nosso vídeo. E quando terminar de assistir o vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então aqui temos a moeda com o seu valor de face de R$1, cunhada no ano de 2019. Essa moeda é feita em aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel. E no seu anverso, ela tem a imagem do beija-flor alimentando os filhotes no ninho. No seu anel tem escrita 25 anos do real, 1994, Brasil 2019. Essa moeda foi lançada no ano de 2019 em comemoração aos 25 anos do Plano Real. E a sua tiragem foi de 25 milhões de unidades. Então se ela for uma moeda comum circulada, ainda não agrega muito valor, pois quase todo colecionador já tem dela comum na coleção. Eu estou sempre à procura de moedas comemorativas com erros e anomalias para estar adicionando à minha coleção. Então se você tiver ela com esse detalhe que eu vou apresentar para vocês, eu compro e pago muito bem por ela. Então eu procuro dessa moeda do beija-flor com efeito boné, que é o cunho descentralizado. Mas como você vai saber identificar se a sua moeda tem o efeito boné ou não? Eu vou apresentar aqui para vocês como exemplo uma moeda de R$1 com efeito boné. Assim você pode conferir as suas moedas do beija-flor se ela apresenta esse detalhe. Então temos aqui a moeda com seu valor de face de R$1 do ano 2003. E ela apresenta esse gigantesco efeito boné. Veja que o cunho bateu praticamente aqui quase no meio do disco da moeda. Então ela apresenta esse detalhe tanto no seu reverso quanto no seu anverso. Então um defeito durante o processo de cunhagem, né? O cunho bateu descentralizado, que é o que caracteriza esse efeito boné. Então se você encontrar esse tipo de defeito nessa moeda aqui do beija-flor, boné expressivo desse jeito, tá pessoal? Eu pago de R$1.500 a R$2.000 por essa moeda. Essa do beija-flor com esse boné grande desse jeito aqui, tá? O boné tem que ser tanto no reverso quanto aqui no seu anverso. Então de repente você pode encontrar uma moedinha dessa circulando no comércio, você pode fazer uma boa grana com ela. Se caso você tiver alguma ou encontrar alguma, você pode entrar em contato comigo que eu tenho interesse em estar adquirindo para coleção. E se o boné for um pouco menor, como essa daqui por exemplo, veja que essa o cunho bateu descentralizado também, porém bem menor, né? Fica um defeito de um lado da borda, fica liso, e o outro lado praticamente que saiu fora, que seria o cunho descentralizado, que é o que caracteriza esse efeito boné. Tanto no reverso quanto no anverso. Também apresenta o defeito na borda, um lado aqui saiu fora, então essa apresenta o efeito boné um pouco menor do que a outra, né? Se caso você encontrar essa do beija-flor com o efeito boné desse tamanho, também é de meu interesse estar adquirindo para coleção. Pois dessa do beija-flor eu ainda não tenho ela com efeito boné, nem pequeno nem grande, tá? Mas já tem algumas aí em mãos de colecionadores. Tem alguns colecionadores que eu conheço que tem ela com efeito boné, de alguns tamanhos diferentes, né? Aí adicionada à coleção. Então são moedas que circulam no comércio e de repente você tem a sorte de encontrar ela com esse detalhe. Com efeito boné comemorativa, eu tenho algumas na coleção, como essa daqui por exemplo, do mascote Tom. Vejo o defeito na borda, então essa do mascote Tom também é uma peça bem procurada, tá? Caso você encontrar alguma dela, também tem interesse em estar adquirindo para coleção. Então esse é um exemplo de efeito boné nessa moeda do mascote Tom. Também tem o efeito boné aqui na moeda do mascote Vinícius, ó. Veja que um lado da borda fica bem mais grosso, esse defeito que fica na borda. Então se caso você encontrar alguma comemorativa com esse efeito boné, pode ser pequena assim também, eu também tenho interesse em estar adquirindo para coleção. Tem a da vela aqui também, mais algumas que eu tenho na coleção, mas eu não separei para estar apresentando aqui para vocês. Peguei essas apenas como exemplo, tá pessoal? Essa da vela também tem o cunho descentralizado, veja que o defeito ficou aqui na borda.
A escrita Brasil praticamente metade aqui saiu na parte de inox, quanto na moeda comum é toda no anel. Então essa também apresenta o efeito boné. É um exemplo, né, desse tipo de defeito na moeda comemorativa da vela. Então eu procuro esse tipo de defeito, pode ser boné pequeno assim também, nessa moeda do Beija-Flor, que é essa moedinha aqui, ó. Como eu disse dela, eu não tenho nenhuma com efeito boné, nem boné pequeno, nem boné grande, tá? E a mais valiosa que eu pago melhor, né, pago um preço maior, é essa com boné bem considerável. Mas dessas com boné menor, também tenho interesse, só mandar uma foto dela frente e verso, para a gente estar avaliando certinho, iniciando uma possível negociação. Outro tipo de defeito que eu procuro nessa moeda do Beija-Flor é o núcleo deslocado e vazado. Tem essa moeda aqui como exemplo, de R$1 2017. Veja que ficou uma enorme fenda aqui separando o núcleo do anel. E parte do anel aqui foi revestida de bronze, avançou sobre o núcleo da moeda. Então essa é uma moeda considerada com núcleo deslocado e vazado. Aqui no anverso dela, veja que também tem a fenda separando o núcleo do anel. E o núcleo se expandiu sobre um lado do anel durante o processo de cunhagem. Então, se caso você encontrar esse tipo de defeito nessa moeda do Beija-Flor, também é de meu interesse estar adquirindo para coleção. São moedas difíceis de encontrar de troco no comércio, mas de repente alguma passa por suas mãos, você acaba pensando que é uma moeda falsa, uma moeda vandalizada, e acaba soltando no comércio novamente, ou até mesmo jogando fora. Então, se caso você encontrar alguma com esse tipo de defeito, não jogue fora, pois é uma moeda bem procurada por colecionadores e eu tenho interesse em estar adquirindo para minha coleção, pois o principal foco da minha coleção são moedas com erros e anomalias. Então, como vocês sempre acompanham aqui no canal, eu sempre estou à procura, né, de moedas com erros e anomalias para estar adicionando à minha coleção. Para quem coleciona, quando encontra alguma já guarda na coleção. Agora, para quem não coleciona, né, acaba soltando de troco no comércio novamente, por não saber aonde vender ou até mesmo não saber que tem valor diferenciado para colecionadores. Então, por isso que é importante estar sempre compartilhando essas informações. Delas comum, dessa do Beija-Flor comum, sem defeitos ou anomalia, eu não compro, pois já tem uma certa quantidade na minha coleção. Eu procuro apenas delas com defeitos e anomalias, assim como eu apresentei aqui para vocês. Se você tem moedas aí guardadas no seu cofrinho, já dá uma conferidinha lá, que de repente você tem uma dessa diferenciada em suas mãos. Se caso você encontrar alguma dessas diferenciada, entre em contato comigo através do meu Instagram, chama lá no direct, manda foto dela, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Porém, como eu disse, apenas com defeitos e anomalias, tá pessoal? Delas comuns eu não compro. Então fica mais esse vídeo para vocês. Gostou? Curte, comente, compartilha, pois é isso que fortalece nossa comunidade cada dia mais. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então bora deixar muito like nesse vídeo e compartilhar com toda a galera. Então é isso, valeu, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.